Hoje vamos falar sobre os atributos de Deus, também sobre a Santíssima Trindade e os planos de Deus Pai para a humanidade. Aqui os atributos de Deus, vou dar uma leve passadinha, vou falar aqui uma referência, mas vocês deem uma olhada em todas as referências que estão aqui, porque são muito importantes. Alguns atributos de Deus. Amor, que se encontra em Romanos 5:8. O outro atributo, bom. Salmos 86:5, compassivo. Salmos 86:15. Eterno, Apocalipse 1:8. Fiel, 1 Coríntios 10:13. Glorioso, Salmo 145:5. Grande, 2 Crônicas 2:5. Imortal, Daniel 7:14. Imutável, Números 23:19. Invisível, Êxodo 33:20. Juiz, Gênesis 18:25. Justo, Deuteronômio 32:4. Longânimo, 1 Pedro 3:20. Luz, Isaías 60:20. Libertador, Salmos 18:2. Misericordioso, Salmos 78:38. Onipotente, Gênesis 1:3. Onipresente, Isaías 66:1. Onisciente, 1 Reis 8:39. Pastor, Salmos 23:1. Perfeito, Jó 36:4. Refúgio, Salmos 40:17. Rei dos Reis, 1 Timóteo 6:15. Reto, Salmos 25:8. Salvador, Salmos 106:21. Senhor dos Senhores, Apocalipse 17:14. Supremo, Romanos 9:5. Santo, Isaías 6:3. Sábio, Romanos 16:27. Todo-Poderoso, Mateus 26:64. Único, Deuteronômio 6:4. Vivo, Jeremias 10:10. Zeloso, Êxodo 20, versículo 5. Então aqui, esses são os atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? Tudo que Ele é. Então, Ele é tudo isso daqui e mais um pouco. Esse daqui e tudo isso aí que eu falei são só alguns, tá? Dos atributos. Isso aqui faz parte da personalidade do nosso Deus. Então, através dos atributos, vocês sabem quem é o nosso Deus. O Deus que vocês estão querendo servir, né? Através do batismo. Vamos falar da Trindade. Trindade significa Deus, o Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo, sendo cada uma pessoa da Trindade, formando o Deus absoluto, ou seja, a forma da unidade de Deus que é composta. Aqui nós temos algumas referências, né, sobre este assunto. Então, vejam aqui que Deus, ele é Pai, que é o Deus mais conhecido no Velho Testamento, o Deus Filho, através de Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo, que é aquele que está conosco agora no período da graça, onde nós nos encontramos. Quando Deus refere-se a si próprio, ele usa o plural. Então, aqui traz a certeza, entendeu? Que Deus faz parte da Santíssima Trindade. Vamos pegar uma referência aqui para ver Deus fazendo uma colocação no plural, para que a gente possa entender. Em Gênesis 1:26. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, ele não falou assim, façamos o homem, faço o homem à minha imagem. Então, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves e afins. Façamos o homem. Na primeira aula, eu falei para vocês sobre o pecado de instituir, né, a nossa proximidade com Deus. Quando Deus fala aqui, a nossa imagem e semelhança, é a imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não necessariamente que Deus é homem, igual eu e você, mas que ele vive em união entre os três. Então, se ele fez imagem e semelhança dele, para que nós vivemos em união com nós mesmos, com o nosso próximo, com Deus. Pai, Filho e Espírito Santo.
tá? Então aqui mostra que o nosso Deus é a Trindade, entendeu? Plena. Próximo. Deus Pai, vamos lá, em Efésios 1:3. Vamos ver aqui uma referência do Deus Pai. Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então aqui é a referência de Deus Pai. Vamos ver a referência de Deus Filho em João 1:1. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus, tá? Então, ele já estava com Deus. Por isso Deus falou, façamos a imagem e semelhança, né? Então, Jesus já existia lá no início de tudo, na criação. Vamos ver agora uma referência de Deus Espírito Santo, que se encontra em João 4:24. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, não basta só falar dentro de nós. No nosso espírito deve haver a verdade, né, da nossa adoração. Nossa adoração deve começar por dentro de nós. Então, para adorar através do Espírito Santo. As três pessoas de Deus são iguais. Vamos buscar uma referência que aqui fala a verdade da Trindade, né? Que são três. Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Esse foi o mando de Jesus. Próximo, a atuação das três pessoas simultaneamente. A atuação da Santíssima Trindade. Vamos ver aqui em Mateus 3. Mateus 3:16. Mateus 3:16. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então aqui nós vemos o Espírito de Deus descendo, nós vemos Deus afirmando, Deus falando com ele e afirmando que ele é o Filho amado. Então nós vemos o agir do Espírito de Deus, a voz do próprio Deus Pai falando com o Deus Filho. Então foi uma ação aí simultânea, tudo no mesmo relato. E agora, quais os planos de Deus Pai para a humanidade? Deus criou o mundo para que tudo fosse feliz. No início, sim, o paraíso, né? O jardim do Éden era perfeito. Não havia falhas, não havia pecado naquele jardim. Tanto que falava que o leão era manso, né? Naquela época. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, ele criou o homem ali para cuidar do jardim e ser a imagem e semelhança de Cristo. Lembra que eu falei para vocês? Estar unido com a criação, estar unido com Deus, estar unido com ele mesmo, né? Com a Eva. Continuando, Deus tem prazer no seu povo. Vamos aqui em Salmos. Salmos 149. Salmo 149, 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Na aula passada a gente falou que nós somos pecadores, estávamos cegos e não somos dignos. Então, aqueles três tópicos entra a humildade. Deus se agrada e exalta aqueles que são humildes. Tudo que você vai fazer, mesmo que para as pessoas ou para Deus, se humilha, seja humilde,
Não é você que sabe, é Deus que te capacitou. Reconheça isso sempre, que aqui fala que Deus irá te exaltar. Vamos ver mais uma referência que se encontra em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, olha aqui, os elogios que Deus traz. Geração eleita, fomos eleitos, nós fomos aprovados, vocês foram escolhidos, lembra? Sacerdócio real, então nós estamos ali debaixo do nosso rei que é Deus. Nação santa, porque todos os dias nós buscamos a santificação em Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso daqui é a defesa de Deus, o escudo de Deus para a nossa vida. Nós somos propriedade de Deus, ninguém toca se Ele não permitir. É a segurança que nós temos em Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então proclamamos o Evangelho, proclamamos a luz de Deus para todas as pessoas. Continuando aqui, já constava dos planos de Deus nos enviar o Redentor. Vamos ver em Gênesis 3. Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, ele fala que ele colocou um rompimento, né, entre nós e a serpente, né, ali no caso. Mas, quando nós vamos ler isso aqui, é uma analogia que logo depois é falado que Jesus pisou na cabeça da serpente, né? Então, o que quer dizer? Que apesar do pecado, o pecado fazer parte da nossa herança, o pecado ser a nossa descendência, essa inimizade, né? Como que eu falei para vocês, essa inimizade da união, essa inimizade com a criação, Jesus Cristo nos une novamente com a graça. Ele é poderoso para pisar na cabeça da serpente e fazer com que nós venhamos novamente estar unidos com Deus. Apesar do que houve entre Adão e Eva ali, comer o fruto proibido, foram destituídos da graça de Deus. Deus, pela sua infinita misericórdia, trouxe a graça novamente pra gente. Por isso que chama período da graça. O período que nós vivemos hoje, o período pós-Jesus Cristo. Nós estamos vivendo na graça redentora de Deus, então não merecemos, mas Ele nos agraciou. Continuando aqui. Deus nos amou... só um detalhe, que fala aqui, que já constava nos planos de Deus nos enviar o Redentor. Deus, ele já sabia de tudo que ia acontecer. Ele sabia que um dia teria que vir o Redentor. E o Velho Testamento é traçado em diversas partes do livro de Isaías, até de Ezequiel, que fala que viria Jesus. Então, é anunciado o tempo todo. Então, já estava ali, o povo já esperava um Redentor naquela época. Então, vamos continuar aqui. Deus nos amou incondicionalmente, a ponto de dar o seu próprio Filho unigênito para morrer por nós. Olha como isso é importante. Deus nos amou tanto que deu o seu próprio Filho para morrer por nós e ainda sofreu um bocado antes de morrer. Vamos aqui ler em João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a morte de Jesus Cristo nos libertou e
nós não iremos mais perecer, mas sim teremos a vida eterna. Continuando aqui, Jesus morreu numa cruz para nos salvar. Vamos ler em Colossenses 2:14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Nós não éramos judeus, nós não somos judeus, então nós não somos os eleitos de Deus. Se Jesus não viesse e abrisse a oportunidade de toda a humanidade se achegar a Deus, nós não era povo escolhido de Deus, nós não alcançaríamos o céu, nós não estaríamos debaixo ali no rebanho do pastor. E o seu rebanho era Deus e os judeus. Nós somos gentios, nós somos do Brasil, nós não temos vínculos judaicos. E Deus, ele cancelou esse escrito, então nós estávamos com essa dívida. E mesmo se fôssemos judeus e tivéssemos pecado, cada pecado lá tinha uma ordenança ali para se cumprir, um castigo, né? Lá a gente vê nos escritos de Moisés, todo o período ali do Velho Testamento, você pecou, morte, pecou, castigo. Então aqui fala, cancelando o escrito de dívida. Você que é judeu, tô cancelando a sua dívida. Você que é gentil, tô cancelando a sua dívida. Cancelou a dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz. Então, a cruz de Jesus removeu todas as nossas dívidas e é por isso que somos gratos, porque agora podemos ser salvos, mesmo sendo gentis. Qualquer pessoa do mundo pode se salvar, basta ela crer e ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ressuscitou ao terceiro dia e foi para o céu nos preparar o lugar. Como temos falado aí durante toda a aula, a razão da fé do cristão, o desejo, o principal motivo de estarmos aqui é morar juntamente com Deus. Vamos ler aqui em João 14. Vamos lá em João 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, Jesus fala, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, Jesus foi para o céu e lá ele está preparando um lugar para todos nós que cremos e fomos batizados, que participamos do corpo e sangue de Cristo. Amém? Então, fique com essa palavra. Reflita nessas referências e se você tinha algum outro objetivo a não ser morar juntamente com Deus na eternidade, faça uma reflexão dentro de si e traga novamente a alegria, ou se você não teve, que você comece a ter a alegria de saber que um dia você morará ao lado de Jesus.